Inicialmente, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar os integrantes da mesa, Dr. Marcel e Dr. Eli, Dr. Andrei, e agradecer essa oportunidade de apresentar a posição da Receita sobre esse tema tão polêmico, que é o insumo para fins de creditamento no PIS/COFINS não cumulativo, né? Diria que boa parte das demandas administrativas, hoje em dia, de consultas nesta área, são nesta área, né? E acredito que na esfera judicial também deve responder por uma boa parcela aqui das demandas. Então, nós tivemos um fato novo recentemente, que foi o recurso repetitivo do STJ sobre o assunto, né? Em 2018 saiu o acórdão, e aí nós tivemos que adaptar a nossa posição na Receita, a posição administrativa, porque esse recurso repetitivo é vinculante para a Receita Federal, né? E nós tínhamos que adaptar o nosso entendimento ao que agora o tribunal decidiu sobre o assunto. Bom, eu tenho uma apresentação, né? E eu vou primeiro fazer um breve histórico de toda essa situação aí do insumo, para entender de onde veio isso. E depois, mais ao final, que é o que interessa mais, a gente fala do parecer número 5, que é esse parecer que tenta trazer objetividade ao que foi a decisão do STJ, ano passado, né? Aqui. Tá. Obrigado. Então, em sumo, entre outras hipóteses previstas lá na Lei 10.833, para a COFINS não cumulativa, e na Lei 10.637, para o PIS não cumulativo, é uma das hipóteses de crédito, de fonte de créditos. Temos outras, né? Mas não são muitas, elas são números clausos, estão lá nesse artigo 3º das duas leis. Mas as principais, eu diria que são as duas primeiras. A primeira são incisos desse artigo, o primeiro inciso são os bens para revenda. Então, aí nós estamos contemplando toda a atividade comercial, bem adquirido para revenda dá crédito, né? A segunda é esta, bens e serviços utilizados como insumos. Insumo para quê? Para a produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ou também insumo para a prestação de serviço. Então, quando a gente fala em insumo, estamos nesta esfera, não mais que isto, né? A Lei 10.637 e a Lei 10.833, o dispositivo é idêntico nas duas, simplesmente fala que insumo dá crédito, não traz uma definição do que seja insumo, né? Por conta dessa omissão, o que a Receita Federal fez? Editou que estava ao seu alcance uma instrução normativa tentando explicitar o que entenderia por insumo, né? Então, essas instruções normativas já são bastante antigas, né? São ainda do tempo em que era a Secretaria da Receita Federal, que em 2007 houve a fusão com a Secretaria da Receita Previdenciária e a sigla mudou para RFB. Mas naquela época ainda era a sigla SRF. Então, a Instrução Normativa 247, 2002, que é para o PIS, e mais tarde a Instrução Normativa 404, de 2004, que é para a COFINS. Por que são dois atos? Porque naquela época a não cumulatividade começou faseada. Primeiro foi para o PIS, né? Foi um test drive, não se sabia bem como ia se comportar a arrecadação no momento que passava do regime cumulativo para o não cumulativo, né? Então, vamos começar com um tributo menorzinho, né? Porque a única diferença visível entre PIS e COFINS é a alíquota, né? Na época tinha 0,65 de PIS cumulativo e 3 de COFINS cumulativo. Aí o PIS passou para 1,65% e a COFINS depois para 7,6%, né? Então, como foram momentos diferentes, foram feitas também instruções normativas diferentes. Mas elas dizem a mesma coisa, né? O que é insumo para a indústria? Temos insumo para a indústria e temos insumo para serviços. Então, para a indústria, é aquele jargão bem do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados. Matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Essa tríade aí é que aparece no IPI. Aliás, na legislação do IPI, vocês não vão encontrar a palavra insumo em lugar nenhum, tá? Sempre vai falar disso aqui, né? Porque a gente pensa, insumo, vou lá no IPI e vou achar alguma definição. Não tem, tá? Sempre fala esses três aí. Bom,
Outros bens que sofrem alterações em ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Também podem ser insumos. Aqui a gente já vê bem o DNA do IPI, porque este item ele veio de um parecer, de um questionamento nos anos 70. O IPI é um tributo muito antigo também, e naquela época havia essa dúvida, se esses bens que não se incorporam ao produto final, mas que são utilizados no seu processo produtivo, seriam insumo. Um exemplo clássico, lixa. Eu preciso, numa etapa do processo produtivo, lixar alguma coisa, a lixa não vai se incorporar ao produto final, vai se gastar, né? E vai ser jogada fora. Mas a lixa, por conta desse parecer, foi considerada insumo. E isso foi incorporado aqui no PIS e COFINS também, né? E aí sim, uma novidade em relação ao IPI, que serviços prestados, aplicados ou consumidos na fabricação do produto também são considerados insumos. Porque IPI não tem serviço, né? IPI é atividade industrial. Mas, como o PIS e COFINS é toda economia, bom, aí tinha que dar alguma coisa de que se falar da questão dos serviços, né? Então, imagina, se eu estou numa linha de produção de carros, e eu subcontrato uma empresa para pintar o veículo na linha de produção. Então, o serviço de pintura seria um insumo para produzir o carro. E o gasto, dispêndio com essa empresa que fez a pintura, então, me daria crédito como insumo. Tem esse detalhe, o bem não pode estar no ativo imobilizado. Então, quando eu falo em máquinas, equipamentos, bom, equipamento não é insumo, a máquina não é insumo. Ela vai dar crédito por uma daquelas outras hipóteses que estão lá no artigo 3º, que inicialmente era depreciação, depois daquilo foi reduzindo, passou a ser, reduzindo, eu digo, no tempo, né? 48 meses, depois foi 24 meses, depois foi 12 meses. A partir de 2007, não, 2012, se não me engano, é zero. Hoje em dia, se comprar uma máquina, 100 milhões de reais, no mesmo dia tem crédito de 9 milhões e 250 mil, né, de PIS e COFINS. Até alguma coisa questionada no exterior que não é comum, não, né, que seria uma vantagem para as empresas brasileiras, porque, em geral, os outros países têm essa hipótese de creditamento, mas aos pinguinhos, né, pela depreciação, que normalmente uma máquina, a vida útil é 10 anos, então vai aos pouquinhos, a depreciação mensal gerando crédito, mas não tudo de uma vez. Mas aqui nós estamos com isso imediato hoje em dia. Mas vai ser esse tipo de crédito, não vai ser crédito pela máquina ser considerado insumo, né? Isso não. Bom, quando for insumo para prestação de serviços, o bem tem que ser aplicado ou consumido na prestação de serviço, né? Então, detergente para limpeza, serviço de limpeza. Então, é um insumo, é um bem que é um insumo para o serviço de limpeza. Pode ter a situação do serviço e insumo por serviço. É possível. Uma subcontratação, por exemplo. A minha empresa faz limpeza de salas, mas não sabe aspirar o pó. Então, eu subcontrato uma outra empresa que vai fazer a parte da aspiração de pó, né? Vou pagar para ela, a minha empresa vai pagar para ela, e isso aí vai ser, então, insumo para o serviço final, que foi aprontar toda a sala. Então, o serviço pode ser insumo para o serviço. E a mesma regra do ativo imobilizado. Uma enceradeira, por exemplo, utilizado na limpeza, na arrumação da sala, não é insumo. Ela vai dar crédito para aquela sistemática que eu comentei, ou da depreciação, ou, atualmente, vai dar imediatamente no momento que ela foi adquirida. Qual o problema desse conceito? Ele é chão de fábrica, né? É um conceito que veio do IPI, foi importado do IPI. Só que ele é insuficiente para o PIS e para o COFINS, porque PIS e COFINS é a economia toda. Não é só fábrica, é também serviço, é também comércio, né? E isso que começou a gerar os problemas todos que nós vivemos até hoje. Essas INs, como eu mostrei, foram feitas ali em 2002 e 2004. Eu fui para Brasília em 2005, né? Eu sou daqui, mas eu fui trabalhar em Brasília lá em 2005. Uma pena que eu não peguei, pelo menos, a 404. Né? Mas eu falei com as pessoas que trabalharam na CIN e perguntei por que vocês fizeram um conceito tão restrito. Eu disse, não, que era essa orientação, que era para ser realmente aquele conceito chão de fábrica, que, em suma, era para ser só os gastos vinculados à atividade fabril estrito sensu, tipo IPI. Pois é, né? Mas aí ficou algo frágil, né? Porque na legislação, na lei, tu tem insumo, aí vem para uma IN querer dar uma visão extremamente restritiva, né? Aí, uma dessas palestras que eu dei, um advogado me falou isso, e é verdade mesmo. Chegou uma situação que está uma insegurança tão grande, que ele diz assim, que cada auditor é uma sentença e para o contribuinte uma loteria, né? Porque o contribuinte acha que aquilo é insumo, o outro acha que a mesma coisa não é insumo, né? Isso ficou uma coisa muito indefinida, né?
E realmente é um grande problema, que eu disse que gerou uma série de consultas, né? Vamos ver agora a abordagem que foi dada administrativamente a isso, desde aquela época. Na Receita, eu era o chefe do setor de PIS e COFINS, né? A partir de 2005. Então, começou a chegar uma atrás da outra consultas, contribuinte para fazer consultas à Receita, né? Às vezes, vinha uma lista de 30 itens. Me diga quais desses eu posso considerar insumo. A gente nem respondia, né? Porque aí era consultoria. Mas chegava a situações desse tipo, porque havia uma insegurança tão grande, o contribuinte queria ter certeza, porque no momento que ele tivesse a resposta oficial da Receita, ele estava tranquilo, né? Que ele botava uma relação lá de itens que ele achava que podia ser, mas não tinha certeza, né? Então, isso criou uma situação muito ruim, encheu esse setor de consultas sobre o que era insumo, não era insumo, inviabilizou o setor, eu passava o dia inteiro olhando isso, só não tinha tempo para mais nada, né? Então, criou um problema sério. E tinha, assim, situações esdrúxulas, né? A gente via que uma coisa estava indo de mal a pior, né? Eu cito duas, né? Uma porque depois de algum determinado momento, se mudou a sistemática da Receita Federal. Antigamente, cada região dava a resposta ao contribuinte daquela região. O Brasil é dividido em 10 regiões pela Receita, né? Rio Grande do Sul aqui é a 10ª, né? Brasília é a 1ª, Rio de Janeiro é a 7ª, né? São Paulo a 8ª, e por aí vai. Então, às vezes, o contribuinte aqui do Rio Grande do Sul perguntava se tal coisa era insumo, respondia a resposta afirmativa. Um contribuinte de São Paulo perguntava a mesma coisa, recebia a resposta negativa, né? Isso acabava gerando situações ruins, gerava uma divergência, e isso ia lá para Brasília, lá para a COSIT, Coordenação Geral de Tributação, que é onde é que eu trabalhava, e aí a gente tinha que fazer a uniformização de jurisprudência, né? Dizer, não, está certo o Rio Grande do Sul, está errado São Paulo, reforme-se São Paulo, né? Mas isso gerava problema. E aí, então, as minutas vinham para mim, que era o chefe desse setor, para analisar, porque se mudou a sistemática, em sentido, não dava mais a resposta diretamente ao contribuinte. Então, se aqui fosse um contribuinte de Porto Alegre que perguntou se alguma coisa era insumo, ia ser feita apenas uma minuta com a posição que se entendia correta, aqui pela divisão de tributação. Cada uma dessas regiões tem uma divisão de tributação. Mas a minuta não era dada conhecimento dela ao contribuinte. Aquela minuta ia para Brasília e eu, como chefe de setor, tinha que referendar o que estava ali. Ou poderia mudar o entendimento. Você acha que não era? Com isso, a gente estava evitando esse problema das decisões divergentes, né? Aí, então, eu tinha que ler aquelas minutas, assim, tinha cada coisa engraçada. Aí eu me lembro, uma vez, veio a minuta, era um abatedouro de suínos, e a pergunta se água era insumo para aquele processo, né, do abatedor, porque usa muita água, né, tem que limpar as carcaças, né, dos suínos, mas também usava muita água para limpar chão, né, aquilo dava uma sujeira muito grande, tinha que limpar o chão. Aí o colega que tinha minutado a solução de consulta disse o seguinte, que a água que batia na carcaça do suíno, essa era insumo, né? Porque era diretamente o produto. Seria aquela questão ali, bens que sofrem alteração diretamente exercida sobre o produto. Ele usou essa regra aí, né? Mas a água que ia no chão, aquela, não. Imagina a situação, né? Quer dizer, tinha que pegar a conta de água e saber quantos litros foi para uma coisa ou outra. Então, sim, situações ridículas. Né? Mas não era só do lado da Receita, vamos dizer. Também tinha do lado do contribuinte. Eu recebi uma pergunta, né, que veio do contribuinte, era a seguinte: adubo é insumo para aço? Adubo é insumo para aço? Aí tinha a narrativa. Para fazer aço tem que ter um forno. Para o forno esquentar tem que ter carvão. Para ter carvão tem que ter madeira. Para ter madeira tem que ter floresta. Para ter floresta tem que ter adubo. Né? Foi indo assim, né? Então as situações as mais engraçadas apareciam, né? Tu via que a coisa não estava indo bem mesmo, né? Aí se começou já na própria Receita a dar uma certa flexibilização ao conceito de insumo. Aquelas ienes nunca foram alteradas, elas continuam dizendo aquilo que eu mostrei agora até hoje, né? Foram agora consideradas ilegais no recurso repetitivo do STJ, né? Mas a Receita aplicava elas, né, até. Mas a gente tentou dar uma certa, assim, relativizar em algumas coisas já para evitar problemas maiores. Por exemplo, manutenção de máquinas. Né? A máquina é utilizada para fabricar um produto que vai ser vendido. Ok.
E eu tenho lá a possibilidade que o serviço utilizado para fabricar um produto também é insumo, né? Mas um serviço utilizado para arrumar, para fazer funcionar a máquina, esta que vai gerar o produto, eu posso considerar como é um serviço utilizado para fabricar o produto, já começa a ter uma coisa no meio, né? Então, havia uma certa dificuldade nisso aí, mas depois de algum tempo, a COSIT, Coordenação Geral de Tributação, assumiu que, não, pode, a gente considera que é insumo sim, né? Então, foi se relativizando alguns pontos mais polêmicos para já melhorar a situação, né? Bom, aí nós temos o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que também estava se manifestando, né, os processos estavam chegando lá, os contribuintes eram autuados, recorriam, né? O CARF ele não está abaixo da Receita Federal, ele está no mesmo nível. O CARF é um órgão do Ministério, antigo Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, né? Então, o CARF não está submisso a instruções normativas. Então, o CARF não tinha obrigação de atender o que estava naquelas instruções normativas, ao contrário de nós que trabalhamos na Receita, né? Então, houve uma oscilação de decisões do CARF, né, durante o tempo, né? Nós tivemos decisão que reconheceu o critério das INs como correto, né, que só era insumo aquilo que tivesse uma aplicação direta no produto em fabricação, né? Por exemplo, ali em Acordo 9303, lá em 2016. Teve uma decisão que foi bem emblemática, que foi para o lado oposto, então essa primeira bem restritiva, né? Essa segunda ali, insumo, custo de produção, é o contrário. Essa abriu demais, né? Diz que um conceito de insumo era coincidente com o conceito de custo de produção. Custo de produção é uma informação do imposto de renda. Na regra do imposto de renda, quase tudo é dedutível, né? Quase tudo, com poucas exceções lá, mas, em princípio, tudo está ligado à produção, é dedutível. Não é a realidade do PIS/COFINS, que tem aquelas hipóteses, números clausos lá de creditamento. Mas, então, ele ignora aquilo e diz assim, tudo é insumo, desde que seja custo de produção lá no imposto de renda, né? Então, abriu muito o conceito de insumo, né? Isso foi em 2014, pelo Acordo 9303. Ali. E teve um meio termo, já meio na linha do que acabou sendo decidido depois pelo STJ, que o insumo ligado à ideia de essencialidade. Então, insumo é aquilo que é essencial ao processo produtivo, né? Um custo ou uma despesa essencial, né? A produção, a prestação de produção de bens ou prestação de serviços depende diretamente daquela aquisição, né? Daquele produto que, então, é essencial, né? Isso foi em 2016 também. Bom, e agora vamos ver na esfera judicial o que aconteceu. Mais ou menos semelhante. Teve decisão, falando de STJ, teve decisão que reconheceu aquela ideia de tem que ser diretamente utilizado na produção do bem e do serviço, seria em suma aplicação direta, né? Que foi num agravo regimental, lá naquele recurso especial ali de Santa Catarina. Em 2014, teve também a ideia de que insumo correspondia aos custos e despesas do imposto de renda da pessoa jurídica, né? E aí abriu bastante também. E teve esse último entendimento, que é o que está vigindo, que foi em rito de recurso repetitivo, que, em suma, está ligado à ideia de essencialidade ou relevância, né? Que foi o recurso especial 1221-170 Paraná. Foi publicado há um ano atrás, exatamente, né? Em abril de 2018. Né? O problema, né, é que já dá para ver ali, né? Em suma, essencialidade e relevância. Desculpe, mas o STJ não ajudou muito, não adiantou, né? O que é essencial para mim pode não ser para o Marcel, é um conceito subjetivo. Enquanto a gente tiver a definição de insumo adjetivada, nós não vamos conseguir resolver esse problema de forma efetiva. Na verdade, eu acredito que não há solução para o problema mesmo, porque nós sempre vamos cair em alguma situação desse tipo, de querer dar algum adjetivo essencial, necessário, né? E aí o problema persiste. Pois é, então, e agora, o que a gente faz? A Receita, no que estava ao alcance dela, resolveu editar um parecer para tentar interpretar o que seria o essencial ou relevante, levando em conta todos os votos dos ministros, né? Esse parecer está aqui, é facilmente encontrável na internet, né? Parecer número 5, né?
tem umas 30 páginas aqui, tentando enumerar algumas situações mais complicadas e dizer qual seria a posição da Receita. Antes disso, teve aquela solução de divergência ali. Você lembra que eu contei, né? A divergência é quando havia uma posição de uma região num sentido, de outra em outro, aquilo acabava indo para Brasília. Se aproveitou essa divergência, lá no ano de 2016, e era uma divergência assim, pontual, se aproveitou dizendo, não, vamos fazer um apanhado de todas as situações mais polêmicas e vamos botar aqui para já mostrar a posição da Receita. Tentou-se fazer um manual, assim, o que você pode considerar como insumo. Né? Só que eu botei ela arriscada porque ela está superada. Né? Foi em 2016, antes da decisão do STJ. Agora, o que nós temos é esse parecer normativo número 5, que foi editado já depois da decisão, com as repercussões desse julgamento. Como interpretar essencialidade e relevância? Essa é a ideia. Então, a posição atual sobre o que é insumo. Insumos, bens e serviços utilizados na prestação de serviços, na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Aí é a lei. Né? Mas aí, daqui nós já tiramos algumas coisas e também tiramos essas ideias lá dos votos dos ministros. Né? Não são insumos itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. Então, se eu tenho uma fábrica, ela tem um setor administrativo, lá tem custos. Esses custos não têm a ver com a produção, é uma fábrica de pregos, não tem a ver com a fabricação de pregos. Né? Então, não são insumos esses custos e despesas do setor administrativo. Né? E outra conclusão muito relevante é que não há insumos em atividades comerciais. Comentei no início, né? Comércio tem uma hipótese de crédito que é bem adquirido para revenda. Não há a ideia de insumo na atividade comercial. Já se perguntou isso, inclusive já houve decisões judiciais reconhecendo que não existe isso na atividade comercial. Né? E isso fica claro também nos votos, e no próprio acórdão lá do STJ, porque ele está falando sempre num contexto de atividade industrial. Era um caso concreto de uma fábrica de alimentos, né? Industrialização de alimentos. Então, ele sempre fala nesse contexto de industrialização e de prestação de serviço, mas nunca estendeu aquilo em nenhum momento à atividade comercial. Né? Então, se a empresa é comercial, em princípio não se fala em insumo. Mas aqui a gente até bota a palavra atividade. Né? Vamos dizer que tem uma empresa que ela tem atividade comercial e tem atividade industrial ao mesmo tempo. É possível, né? Bom, na parte industrial, aí vamos lá. Agora, na parte comercial, não. Creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda de prestação de serviços. Não apenas insumos do próprio produto ou serviço comercializados. Aqui uma novidade da decisão do STJ. Né? Então, nós tínhamos essa coisa muito clara que insumo era algo no fim da cadeia. Né? Era exatamente antes do produto final. Né? O parafuso que vai ser colocado lá no produto final. Né? Isso é insumo. Agora, aquele exemplo que eu dei do adubo para fazer o aço. A gente nunca reconheceu, porque aquilo estava uns 10 elos para trás na cadeia. Né? Pela decisão do STJ, sim. Agora a gente teria que dizer que adubo é insumo para o aço. Né? Porque ele entende que qualquer coisa ligada ao processo produtivo, em etapa que for, é considerada insumo. Então, podemos ir para trás, insumo do insumo, insumo do insumo do insumo do insumo do insumo. Não tem problema mais. Tá? Então, essa é uma mudança importante e a Receita já está adotando agora esta posição. Sentido contrário, insumo depois da finalização do processo de produção e prestação de serviço. No princípio, isso não existe. Acabou, o bem está pronto. Tem alguma outra despesa já depois disso? Não, não é. Não é insumo. Mas eu botei um asterisco ali, que a gente vai ver no slide subsequente. Sim, que tem algumas hipóteses que a gente está reconhecendo. Né? Algumas hipóteses. Mas não é algo genérico. Em regra, não existe. Né? Aquela bobagem lá da água batendo lá na carcaça do suíno acabou também. Não tem mais necessidade de contato físico, desgaste, alteração química do bem insumo com o bem produzido. A questão é que ele seja essencial ao processo produtivo, ou relevante. Né? Então, não se prende mais ao fato de estar em contato, não estar em contato, isso não é mais importante. Né?
Somente haverá insumos geradores de crédito se o processo no qual são inseridos efetivamente resultar em um bem destinado à venda e um serviço prestado a terceiros, esforço bem sucedido. O que a gente quer dizer aqui, que já se perguntou também, mas a empresa está fazendo pesquisas, né? Gastando, tendo custos, despesas com as pesquisas, mas a pesquisa não está vinculada a um produto que vai ser vendido ainda. Pode dar certo, pode dar errado, né? Às vezes o projeto é abandonado, teve um monte de custo, né? Foi abandonado, o projeto não tem nada. Mas um exemplo bem real que acontece, talvez um dia vai ter que se dar um tratamento específico para isso, mas hoje não tem, é pesquisa e exploração de petróleo, né? Já vieram lá em Brasília contar que é normal, não é uma ciência exata achar, né, petróleo. Eles têm aqueles navios sondas que lançam lá ondas sísmicas e vem um retorno para ver se, pela forma da onda, se aquilo teria petróleo ali, né? Mas não tem certeza. Aí tem que furar um poço que custa tipo 100 milhões de reais para furar um poço exploratório, para ver se tem ou não tem petróleo. Muitas vezes não acha nada. Diz que a proporção é de 1 para 10, geralmente. Tem que furar 10 para achar 1. Né? Porque hoje em dia, vocês veem esses leilões, eles fazem leilões de blocos. Né? É como se fosse um quadradinho lá no mar, né? Agora nós estamos falando de pré-sal. Então, a empresa que comprou aquele quadradinho tem o direito de procurar petróleo ali. Então, ela vai furar num canto, não achou nada. Bom, então furo no outro, não achou nada. Então, é um teste, né? Não tem como. Né? E aí, o que acontece? Aí eles perguntam, poxa, mas eu gastei 100 milhões para fazer aquele furo, não deu em nada, mas eu precisava daquele furo, porque aí eu soube que no canto esquerdo não tinha nada. Né? Serviu para eu saber mais ou menos onde não tinha. Né? Aí disse, infelizmente, tu não está produzindo petróleo, né? Não deu em nada. Então, não há de se falar em ter crédito, porque aquilo foi infrutífero. Mas esse caso é um caso até que talvez um dia mereça um tratamento específico, os custos são muito elevados. E, bem ou mal, né, saber onde não tem o petróleo ajudou a saber onde tinha, no último caso. São insumos, bens e serviços utilizados por imposição legal. Esse é outro problema que nós tínhamos no entendimento da Receita. Exemplo clássico, que inclusive foi tratado na decisão do STJ, é o EPI, Equipamentos de Proteção Individual. A tendência da Receita sempre foi negar créditos nisso. Mas para limpar a janela no prédio, ele tem que estar vestido lá com todo aquele equipamento, capacete, não sei. Sim, mas ele consegue passar o pano na janela sem estar com tudo aquilo. Né? Então, a gente entende que é uma obrigação legal, que tem questões de segurança, mas pela legislação fria do que seria insumo, eu não conseguiria enquadrar aquilo como necessário, como algo que tivesse vinculado ao serviço, né? Ao serviço de, por exemplo, limpar a janela. Né? Aí o STJ veio e disse, não, mas é uma imposição legal. Ele não pode estar pendurado lá no prédio sem estar com aqueles equipamentos. Né? Portanto, já que é uma imposição legal, então considere-se insumo. Né? Claro que isso tem que ter a ver com o processo de produção de prestação de serviços. Né? Se for algo, por exemplo, para toda pessoa jurídica, alguma coisa imposta legalmente, por exemplo, tem que ter um alvará de funcionamento. Mas aí não, né? Porque a empresa faz limpezas. Tá, tem que ter um alvará de funcionamento. Mas não tem nada a ver o alvará de funcionamento da empresa com o fato da limpeza em si. Então, este aí não alcança. Tá? Tem que ser uma imposição legal de algo vinculado à atividade da empresa. Aqui está aquela exceção que eu comentei antes. Os gastos posteriores à finalização do processo de produção e prestação de serviço podem ser insumos. Quando? Quando forem exigidos para que o bem ou serviço possa ser disponibilizado à venda ou à prestação de serviço. Por exemplo, vacina. Está pronta a vacina, mas eu não posso sair comercializando uma vacina que eu fiz, não testei nada. Eu tenho que, pelo menos, testar, isso é exigido, talvez até por norma, né, que tenha um teste de qualidade, pelo menos por amostragem daquele lote de vacinas, para ver se ela está funcionando. Então, eu nem poderia comercializar a vacina sem fazer esse teste. É algo que acontece depois de pronta a vacina, mas que é necessário para poder comercializar ela. Então, neste caso, o custo com este teste de qualidade, ele é considerado insumo e é algo que está acontecendo depois de já encerrado o processo produtivo.
Despesas da pessoa jurídica com atividades diversas de produção de bens e prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de créditos e contribuições. Então, o setor administrativo, eu já comentei isso, né? Contábil, jurídico, de uma pessoa jurídica, uma fábrica, tem despesas, claro que tem despesas, mas não são geradoras de crédito, né? Aqui uma questão muito particular, é uma falha da legislação do PIS e COFINS, nessa questão do creditamento, que acabou sendo corrigida, de certa forma, pela decisão do STJ, que é a questão da exaustão. Isso tem muito a ver com contabilidade, né? Nós temos na contabilidade a depreciação de máquinas, temos a amortização, né? Por exemplo, se eu construo um galpão em cima de um terreno que não é meu, está alugado aquele terreno. Então, esse galpão vai ser amortizado, ele não vai ser depreciado, né? E, por fim, nós temos a exaustão. Por exemplo, uma floresta. A floresta se exaure, né? Para os dois primeiros, amortização e depreciação, a legislação do PIS e COFINS, lá no início, lá já previa o crédito, não como insumo, prevendo uma hipótese específica lá no artigo 3º, né? Que tem esse crédito, nunca se discutiu isso, mas não falou nada em exaustão. Então, ficou essa questão, puxa, mas exaustão, que é muito parecido com esses outros dois, não dá crédito. A gente, não dá crédito, infelizmente, não está na lei, eu não tenho como reconhecer crédito para isso. Mas agora, com essa visão abrangente do que seja insumo, eu consigo trazer um crédito para exaustão por conta do novo conceito, né? Então, está lá a floresta, né? A floresta vai exaurir, né? Não vai ter crédito da exaustão. Mas o adubo que eu compro para fazer a floresta crescer, agora eu posso ter crédito como insumo, né? Então, as despesas vinculadas aquele produto que vai ser aquele bem que vai ser exaurido, podem ser, sim, considerados insumos e, portanto, dar crédito como insumo. Não vai dar crédito depois o bem pela exaustão, mas dar crédito como insumo às despesas vinculadas. Considerados insumos, bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica. As máquinas. Então, agora está muito claro que aquilo que a gente já tinha aceitado, mas meio assim, forçando um pouco a barra, né? Com aquela legislação antiga das ienes, agora está muito claro que sim, toda a manutenção de máquinas ligadas ao processo produtivo, porque com a ideia da essencialidade fica muito fácil enquadrar isso, né? Máquina não funciona, não produz o bem. É essencial que a máquina funcione. Pronto. Então, toda a despesa vinculada a fazer a máquina funcionar é fonte de crédito, né? Mas sempre com aquela ideia de estar vinculada à produção do bem ou do serviço, né? Se o ar-condicionado do setor administrativo estragou e precisou fazer manutenção dele, sim, tem que fazer, mas isso não tem a ver com o processo produtivo do prego lá, que é o que a fábrica faz, né? Então, essa manutenção do ar-condicionado não daria crédito. Tem essa questão aqui, também muito contábil, né, de que bens de pequeno valor, né, valor não superior a R$ 1.200, ou prazo de vida não superior a 1 ano, prazo de vida útil, alicate, alguma coisa desse jeito, né? Poderia ser deduzido como despesa diretamente, não tem que ser ativado, não tem que nem uma máquina colocada no ativo imobilizado, depois tem a depreciação. Não, isso aqui é deduzido direto como despesa, né? Tendo essas condições atendidas. Se essas despesas, se esses pequenos bens, né, forem vinculados à atividade da empresa, por exemplo, um molde para fazer sapato, não, vamos dizer que custasse R$ 1.000. Então, aquele molde, sim, teve um custo para ser feito, esse custo gera crédito. Eu botei ali um sinal de proibido para a ferramenta, porque isso está explícito na decisão do STJ. Porque o contribuinte que estava demandando o STJ perguntou explicitamente, e as ferramentas que eu utilizo, e o ministro lá, o acórdão, está dizendo que não. Ferramenta não, né? Então, aqui não tem como escapar, eu digo, continua o casuísmo, né? Eu vou ter que olhar e tem que dar uma analisada se aquilo está vinculado ao processo produtivo de forma mais essencial ou relevante, né? Para saber se tem ou não tem crédito. Produtos e serviços de limpeza, desinfecção e detetização de ativos produtivos, né? Agora não tem mais dúvida. Aqui, como era uma fábrica de alimentos, e ela perguntava isso, ficou muito claro
Ah, não, sim, é fundamental, porque é higiene. Né? O produto não vai sair com qualidade se não tiver com tudo limpo. Portanto, o detergente, eu brincava quando dizia isso, o detergente é insumo para comida? Espero que não. Mas na prática, hoje é. Né? Hoje é, nessa forma indireta. Né? Então, mas agora a gente extrapolou esse conceito. Quer dizer, mesmo que não seja uma indústria de alimentos, que isso parece mais óbvio, qualquer tipo de atividade industrial de prestação de serviços, se tiver que ter alguma limpeza vinculada àquilo, a gente entende que é assim. A despesa com essa limpeza é fonte de crédito, sim. Agora, uma novidade que tem a ver com essa nova legislação contábil, com essa nova contabilidade que o Brasil adotou de uns anos para cá, né, que foi a criação dos ativos intangíveis no imobilizado. É tudo questão bem contábil, eu não sou contador também, mas antigamente nós não tínhamos esse intangível como um item, né? Agora ele está lá como um item. Né? A marca Coca-Cola, a marca McDonald's, ou um novo processo produtivo são ativos intangíveis. Alguma coisa tem valor, né? Mas não é um bem corpóreo. Né? E o que está dito no parecer é que esses ativos intangíveis podem, sim, ser considerados insumos e permitir a apuração de crédito. Eu adquiro o intangível, adquiro um processo produtivo mais eficiente que foi alguém que descobriu e me vendeu o direito de utilizar aquele processo. Né? Então, é um ativo intangível, isso pode me dar crédito. Agora, tem um problema que, muitas vezes, esse intangível ele é, vamos dizer assim, fabricado, né? Ele é criado pela própria empresa. A própria empresa faz pesquisas, faz tentativas e chega a alguma coisa nova, né? Um processo produtivo mais eficiente, alguma coisa nova. Então, o parecer ele cria aqui uma separação, né? Vamos dizer assim, de etapas. Enquanto eu estiver só na pesquisa, deixa eu tentar assim, não deu certo. Deixa eu tentar assim, não deu certo. Então, esses aí não estão dando direito a crédito. Tive despesas, claro, né? Tive que fazer tentativas, mas, infelizmente, não vai dar direito a crédito. Agora, eu fiz uma tentativa, esse caminho parece promissor. E aí eu começo a fase que eles chamam de desenvolvimento. Eu já sei que aquele caminho vai me levar ao que eu quero, mas eu tenho que ainda melhorar, desenvolver o processo, ver quais são as etapas e tal. Então, o que for gasto nessa fase de desenvolvimento, já sei que o caminho é aquele. Então, isso que vai formar, então, o meu ativo intangível, essas despesas eu posso considerar insumo e, portanto, ter o crédito. Ali a pesquisa, está falado aqui de novo, não dá, porque a pesquisa é algo muito... Estou vendo as chances, estou tentando aqui, estou tentando lá. Né? Então, a pesquisa não tem esse condão de ser considerado insumos. Gastos com pesquisa não são insumo e, portanto, não geram crédito. Questão da mão de obra, aqui não é do parecer, mas quer dizer, não é da decisão do STJ, mas a gente entendeu por bem botar no parecer, está só uma frasezinha ali, bem curtinha, repetindo a lei, desculpe, mas aqui é lei. Né? Mão de obra não gera crédito. Está lá no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 3º da lei 10.637 e no mesmo dispositivo da lei 18.33. Né? Porque a gente já viu decisões judiciais. O prestador de serviço, o maior insumo dele é a mão de obra. Tem que dar crédito. Sinceramente, não tem como, porque qual a lógica de um tributo do tipo IVA, que o PIS/COFINS tende a ser? De uma forma bem ruinzinha, né? De uma forma muito mal implementada. Mas, enfim, um tributo IVA eu vou recuperar na etapa seguinte a carga daquele tributo na etapa anterior. Né? Com um sistema de débitos e créditos. Qual é o débito de PIS e COFINS que tem na folha de salário? Quando eu pago folha de salário para os meus empregados ali, vai incidir PIS e COFINS? Paguei R$1.000, aí eu tenho que recolher um DARF de PIS e COFINS sobre os R$1.000 da folha de salário? Não existe. Isso não é fato gerador do PIS e COFINS. Então, se não há carga de PIS e COFINS na folha de salário, não tem que se falar em aquilo gerar crédito. Esses R$1.000 que eu paguei da folha de salário não geram crédito. Não tem sentido. Né? Então, a gente apenas está reconhecendo isso. Mas há uma diferença quando essa mão de obra vier via uma terceirização. Quer dizer, eu estou contratando uma empresa que vai me fornecer mão de obra. Aí é um contrato entre empresas, né?
é uma outra pessoa jurídica, essa terceirizada, que vai pagar PIS e COFINS sobre suas receitas, portanto, aí eu tenho carga do PIS e COFINS. Então, a mão de obra cedida pela pessoa jurídica contratada deve atuar diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, protagonizadas pela pessoa jurídica contratante. O que quer dizer aqui? Eu subcontrato alguém para me ajudar, uma outra empresa, para me ajudar na limpeza da sala. Ok. Então, o que eu gasto com essa subcontratação dessa empresa, né, vai me gerar crédito, tem a ver com a minha atividade de limpeza. Agora, eu contrato uma empresa de mão de obra terceirizada para servir cafezinho na minha fábrica de pregos. Não tem nada a ver com a atividade da empresa, né? Então, é uma despesa que vai ter lá com a empresa terceirizada, que vai mandar as pessoas para serem garçons, aí, servirem o café, mas não tem a ver com a atividade, portanto, não gera crédito. Tem que ter esse cuidado, né? Não podem ser considerados insumos de dispêndio de pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade de mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Isso até me surpreendeu um pouco. Isso aqui está na decisão do STJ, né? O que está aqui? Vale alimentação, vale transporte, né? Essas despesas que viabilizam, então, né, a atividade de mão de obra. Está escrito lá na decisão que não, nos votos ministros, que isso não dá crédito, né? Temos aquela questão do que for exigido pela legislação. Então, se por acaso tem lá a exigência em lei de que tem que estar vestido com tal uniforme de tal jeito, ok. Então, aí já caímos naquela regra da imposição legal. Mas, simplesmente, a empresa resolve que todos os empregados têm que estar vestidos de amarelo com determinado uniforme. Uma decisão dela. Isso não muda em nada ali a capacidade de eles exercerem a atividade deles, portanto, essa despesa com uniforme amarelo não é fonte de créditos. Eu só cito aquele inciso 10, porque aí a decisão do STJ vai contra a lei até nesse aspecto. Inciso 10 do artigo 3º das leis 637 e 233. Aqui não vai dar tempo, que já está acabando meu tempo, eu poderia contar. É um casuísmo absurdo, que eu participei, inclusive, participei contra, né, mas acabou saindo em lei, que, se vocês olharem, está lá escrito que vale alimentação, vale transporte, para empresas de serviços de limpeza gera crédito. Mas está na lei, lá no artigo 3º, é um dos incisos. Tá? Só rapidamente, eles vieram lá falar comigo em Brasília, isso há uns 10 anos atrás, e queriam reconhecer como insumo, naquela época. Naquela época a gente era mais duro, né? Não tinha essas decisões todas aqui. A gente, não é insumo. Eles foram no Congresso, uma medida provisória, via lobby, botaram na lei. Então é lei. E o STJ disse que, engraçado, que o STJ disse que isso não deveria dar crédito. Os testes de qualidade, então, eu já comentei, eles podem sim ser fonte de crédito quando associados ao processo produtivo. Se for aplicado antes da comercialização, né, sobre produtos que já finalizaram a montagem industrial ou sua produção, por decisão da pessoa jurídica, a pessoa jurídica resolveu, vou testar meu produto lá, né, é um medidor de pressão, tem que ver se ele está medido corretamente a pressão. Então, vou amostrar todos, ou vou mostrar alguns, vou fazer um teste de qualidade para amostra total. É uma despesa que se entende que, pela decisão do STJ, está albergada como fonte de insumos. E se for um teste de qualidade no processo produtivo, aí mais ainda. Eu tenho um produto intermediário lá no meio do processo, eu quero saber se aquele produto está de acordo com as especificações, eu tenho um gasto com isso, então isso é fonte de créditos. Eu quero saber se o parafuso que eu comprei ele não vai quebrar, eu faço um teste de qualidade, isso tudo é considerado fonte de crédito. Pois é, e eu encerro com esse segundo pensamento aqui, que eu acho muito interessante, que foi me dito uma vez também, eu acho extremamente correto. Pior que uma tributação elevada é não saber qual é a tributação, né? E aqui um exemplo clássico, se eu tenho essa questão de créditos, duas empresas A e B, o mesmo item, as duas empresas concorrem no mercado, no mesmo setor, a empresa A entende que um determinado custo dá crédito. A empresa B, mais prudente, é uma questão meio dúbia, não se acredita daquele gasto. Como é que fica a relação delas no mercado? A empresa A está pagando menos tributo. Aí, depois de 10 anos, vai a receita na empresa A, autua ela.
Ah, porque realmente tu não podia ter apurado crédito sobre esse item aqui. Só que aí a outra já faliu, né? Porque já perdeu todo o market share dela, porque não tinha como concorrer, né? Ou então eu vou lá na empresa B e digo, não, pode apurar esse crédito, sim, não tem problema. Pois é, depois de 10 anos me diz isso, agora já perdi todo o mercado. Então, o problema de não saber a tributação é mais grave do que ela ser elevado. Principalmente quando eu estou falando de tributos indiretos. Tributo indireto, quem paga é a gente, né, no fim. Né? Ele vai indo para o fim da cadeia e quem paga são as famílias, né, não é as empresas. Né? Ele vai, débito e crédito, vai passando. Então, é importante acabar com essas inseguranças jurídicas, porque isso cria distorções no mercado. Né? Nós temos que partir para alguma coisa mais racional. Né? Só como última notícia, estamos trabalhando para acabar com tudo isso, né? Para não ter mais substituir o PIS/COFINS para um novo tributo em formato IVA clássico, com destaque em nota. Ah, mas é insumo, não é insumo? Não interessa. Está destacado na nota, o crédito é aquele valor que está destacado na nota. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Mas vai ter um campo lá para mostrar o valor do tributo e pronto, o crédito é aquele. Ah, se é insumo, se não é insumo, se não vai mais ter essa discussão toda. Mas, infelizmente, não sabemos como é que isso vai avançar. Né? Então, por enquanto, nós temos que conviver com o nosso PIS e COFINS aí, com todas as suas mazelas. Tá bem? Obrigado.